Oiê, bem-vindos ao Audaz, o podcast para inspirar as pessoas através de histórias reais de quem apenas não teve a coragem de sonhar, mas de planejar, executar e sustentar. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. E nada melhor do que contar com histórias reais de gente como a gente, que não tem rodeios, não tem fórmulas prontas, não tem a ilusão de que tudo cai do céu de uma hora para outra. E hoje eu estou com uma convidada maravilhosa que tem o quê? Uma história audaz. E eu sou Laila Cavalcante, a host do Audaz. Bem-vinda, Carol. Prazer, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Nada. Tá, a gente pessoalmente, né, se conhecendo finalmente, porque você já é minha cliente já há um tempo. Então, te agradeço. Obrigada pelo convite. Estou animada para contar a minha história. É o que você falou, né? Todo mundo acha que começou perfeito. E não é bem assim, né, que começa. Caiu do céu. Caiu do céu, é isso. Vou fazer um briefing para vocês. A Carol, ela é confeiteira e influenciadora. E ela vem de uma família de alta gastronomia. Só que ela só começou nesse mundo lá pelos 30 anos de idade. Tipo ontem, né, gente? Parece. Então ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela, de como tudo começou, né? Até mesmo antes dela entrar no mundo da confeitaria. Vamos lá? Vamos. Então, assim, eu vou, né, aqui fazer um resumão, vamos dizer, mas foram muitas etapas. Como, enfim, muita gente não sabe, eu sou de uma família da alta gastronomia mundial, enfim, desde a época do meu bisavô, meu avô. E aí meu pai, francês, veio para o Brasil e construiu toda a história dele aqui. E, enfim, ele é um chefe francês que usa ingredientes brasileiros, então isso fez todo o sucesso, né? Essa carreira já de quase 40 e tantos anos, que ele construiu lá nos anos 80, e hoje em dia ele é um comunicador também, apresentador, enfim. Ele se comunica através da comida, que é o que eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar através dos doces. Então, assim, eu nunca tive interesse na cozinha. Todos os homens da família são cozinheiros, tá? Tinha uma época que eram 11 cozinheiros, assim, uma coisa louca. Todos os primos, tios, todo mundo. Só que isso lá na França. Aqui só o meu pai. E eu nasci no Brasil, meu irmão também. Meu irmão também é chefe de cozinha. E eu sou publicitária, na verdade. Eu trabalhei com isso durante muito tempo. Me formei em publicidade, trabalhei com foto, vídeo, moda, em várias agências aqui no Rio. E aí, chegou num ponto que meu pai falou, você não quer vir trabalhar com a gente? E eu era da parte de produção, né, da agência. Então, ele queria que eu viesse trabalhar com a família para produzir os eventos, que a gente tinha uma demanda grande. E aí, eu topei. Fiquei 10 anos trabalhando com meu pai e aí eu me inseri de novo nesse mundo da cozinha. Porque eu, pequena, era praticamente escola, cozinha, casa. Escola, cozinha, casa. A gente tinha uma vida diferente de outras crianças, porque a gente ia em restaurante de alta gastronomia, assim, com 4 anos de idade, dormia na cadeira, mas estava lá comendo salmão, comendo pratos, né, todos elaborados e tal, porque era a nossa realidade, era o nosso mundo. E era onde também seu pai aprendia, né? Onde meu pai aprendia, os relacionamentos dele, enfim, tudo isso. Também o nosso restaurante, né, a gente frequentava muito. Sempre depois da escola a gente ia para lá, porque eles estavam trabalhando direto, meu pai e minha mãe juntos. E então, isso me fez construir um paladar muito sensível, sabe? Então, apesar de não cozinhar desde pequena, o paladar sempre foi muito apurado. A gente consegue identificar, é incrível, assim, a gente come alguma coisa e se alguém falar, cara, o que que tem aqui nessa geleia? Vamos dizer, aí você consegue, de fato, decifrar os sabores, né, as especiarias e tal. Então, isso realmente eu fui construindo ao longo dessa vida dentro da gastronomia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Seus pais nunca te incentivaram a cozinhar ou foi algo que você realmente nunca teve um interesse? Você tinha interesse em comer? Eu entendo. Esse eu tenho até hoje. Mas você não tinha interesse de entrar na cozinha? Ou como é que funcionou essa dinâmica? Então, meu interesse era entrar na cozinha para comer. Então, eu ficava sentada na confeitaria,
por incrível que pareça, experimentando. Eu amava, tipo, fazia merengue, sabe? Batido na hora, clara com açúcar, eu ficava lá comendo os biscoitinhos. Então, eu sempre estava ali experimentando. Mas eu não tinha vontade de produzir aquilo. E minha mãe cozinha super bem também. Em casa tinha uma pessoa que ajudava. Então, também eu nunca fui colocada naquele lugar do tipo assim, se vira aí, faz sua comida. Porque eu tinha todo mundo, minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim, todo mundo cozinhava. E eu também realmente acho que eu nunca me interessei, né? E aí, quando eu fui trabalhar com meu pai e comecei a produzir esses eventos, a gente fazia comida dos eventos. Então, eu estava inserida naquele ambiente de cozinha de novo. E aí, Carol, finaliza aqui. Carol, ajuda a gente aqui botando molho, porque faltava mão de obra ali na hora, né? Para agilizar a produção e levar os pratos até os clientes. Então, eu comecei a finalizar as coisas. Aí eu comecei a gostar. Eu comecei, opa, peraí, mas meu mundo sempre foi o doce. Eu sempre em casa fiz um cookie, um brownie, um bolo com a minha mãe. Minha mãe faz bolos incríveis. Então, sempre foi o meu interesse essa parte mais do doce. Mas fazia em casa ali pra gente, nada, não era uma coisa profissional. E aí, quando aconteceu a vontade, meu pai falou, bom, vem estagiar no restaurante. Fica lá, estagiando com o confeiteiro, vê se você gosta. Ele ficou super animado, porque não tinha nenhuma confeiteira na família e tal. E aí lá, eu fiquei 3 meses no gastronômico da época, que era o Olamp, e eu falei, não é nada disso que eu quero. Não quero coisa empratada, não gosto. Eu quero fazer coisa afetiva, feita em casa, que transporte a pessoa para algum lugar na hora que ela está comendo e tal. Ele, bom, então melhor a gente procurar outro curso, né? Aí eu achei um curso no Rio de bolos e aí eu fui lá fazer esse curso, isso em 2013. Então, em 2013 já tinha meus 30 anos, já era casada. Não tinha filhos ainda, estava bem na época, todo mundo casando, aqueles bolos lindos com pasta americana e tal. Aí fui fazer um curso disso, de bolo, massa, como rechear, como estruturar esse bolo e como decorar com pasta americana. E aí eu comecei a fazer no boca a boca, vendia para amigo, família, mas não era um business, era um hobby. Era uma coisa que eu gostava porque era super artístico, os bonequinhos, as florezinhas, o cachorrinho e tal. Isso em 2013. Que é uma arte, né? É uma arte, demanda tempo, tá? E tem todo um tempo de você assar o bolo, estruturar o bolo para ele receber aquele recheio, para ele receber aquela camada de pasta americana. Então, eu ficava o final de semana inteiro praticamente para entregar um bolo. Era uma coisa assim, uma estrutura de casa, né? E aí, então, mas tudo bem, eu gostava, né? Era meu tempozinho meu, assim, em casa, decorando e tal. E aí eu engravidei. E quando eu engravidei, os primeiros 3 meses, eu fiquei muito enjoada com cheiro de doce. Então, eu não conseguia fazer nada. Aí eu parei de aceitar a encomenda. Falei, quando passar os 3 meses, eu volto. Obviamente, eu não voltei. O bebê nasceu, não tinha tempo para absolutamente nada. E ainda trabalhava em família. E aí, 5 anos depois, 2 filhos depois, eu precisava, tipo, de um escape, assim. Eu falava, gente, preciso fazer alguma coisa por mim. Mas vamos lá. Então, nesse inteirinho que você foi pro restaurante do seu pai fazer um estágio, você ainda continuou trabalhando junto. Trabalhando, na verdade, nos eventos com a família. Com a família. Isso. Tá, você já tinha saído da publicidade, estava focada full time nele. Isso. E aí, nesse inteirinho, você continuou fazendo seu bolinho lá de final de semana. Isso. E lá trabalhando lá. Tá. Sem filho para cuidar. Aí, quando o filho apareceu, eu não consegui inserir o bolo na minha nova realidade. Porque ou eu assava bolo, ou eu cuidava da criança, ou eu trabalhava, não dava para fazer tudo. Então, 2 filhos, né? Que eu tive a Bela e o João. Hoje já estão grandes, a Bela tem 10, o João tem 7. Nossa! Grandinhos. E aí, nesse momento, assim, 2019, eu falei, eu preciso voltar a fazer alguma coisa por mim. Tava me sentindo muito presa naquela vida mãe, trabalho, mãe, trabalho, mãe, trabalho. Eu precisava, tipo, ter um respiro. E aí, meu marido falou, por que você não volta a fazer bolo? Aí eu falei, gente, mas como é que eu vou encontrar tempo para botar o bolo na minha realidade? Impossível. Aí ele falou, não, pensa numa estratégia diferente, pensa em alguma coisa. Ele me incentivou, né, a pensar. E aí eu pensei, bom, vamos lá, eu quero entregar um bolo fresco. Eu acredito muito na memória afetiva. Eu quero um bolo artesanal. Eu não quero que o bolo fique horas, né? Tipo, eu faço na sexta para entregar domingo, porque a pasta americana, eu não gosto mais de pasta americana porque eu tenho filho. Eu não quero que ninguém coma pasta americana.
Então, tudo mudou, o tempo foi perfeito. E aí eu comecei a fazer os bolos que eu faço até hoje. Com aquela base toda de 2013 que eu aprendi no curso. Com uma carinha nova, sem pasta americana. Uma carinha mais de bolo caseiro. E já tinha uma marca que eu tinha feito para outra coisa que não foi usada, que era o Carola. E eu falei, eu tenho uma marca. E já tinha Instagram nessa época, criei o Instagram. E foi assim. Só que é engraçado porque antes disso, assim, parece que foi assim. Foi assim. Eu comecei a orçar a embalagem, comecei a ver marca, comecei o orçamento astronômico, só podia 2.000 embalagens. Falei, gente, esse negócio não dá certo, o que eu vou fazer com 2.000 embalagens? E aí, olha que incrível, né? Que é o que eu falo muito para as pessoas que começam a empreender, e hoje em dia eu falo porque foi o que apareceu para mim e mudou tudo. Eu estava em casa, decepcionada, com orçamentos. Falando, gente, não vai dar para começar 2 filhos, um orçamento astronômico, trabalho, não sei o quê, a conta não fecha. Nem o tempo, nem a conta. É isso. Aí eu começava no Instagram, na cama, assim, tipo, aquela coisa que você tá olhando, sem nem pensar no que você tá vendo. E aí apareceu um vídeo para mim do Rony da Reserva, né? Enfim, do Rony, que é empreendedor. E aí, dizendo assim, eu lembro que ele falava alguma coisa e no final ele falava uma frase que começou perfeito, começou tarde. E eu falei, gente, é isso. Como é que eu vou começar o meu negócio, né, com essa perfeição? Eu não sei nem se vai dar certo, eu não sei o meu público-alvo ainda, eu preciso entender tudo isso, então eu tenho que começar. E aí, eu começando, eu vou entendendo todo o resto. Aí eu entrei na internet, comprei embalagem dessas assim de torta de padaria, de plástico. Fiz um adesivozinho, colei em cima e comecei a vender assim, comprando coisa no supermercado, uma grana, porque insumo no mercado é muito caro. Mas tudo bem, comecei. Fiz a minha marcazinha e aí vem a história do meu pai que se encaixa com a minha. Por quê? Tudo que meu pai construiu, de certa forma, abre portas, né? Eu não vou negar que abre portas para mim. E as pessoas têm um carinho tão grande pela história dele, por tudo que ele trouxe para o Brasil, né? Belmal botou o Brasil no mapa da gastronomia lá nos anos 80 e tudo que as pessoas admiram muito tudo que ele fez. Então, eu tenho essa sorte das pessoas me escutarem quando eu conto a minha história. Então, tudo foi muito bem aceito. Tipo assim, não era... mas como assim? Ela é filha do Claude e faz bolo com doce de leite, com brigadeiro. Por que ela não faz uma patisserie francesa? Nunca perguntaram isso pra mim. Sempre falaram assim, que legal, você faz com brigadeiro. Sempre me deram a opção de eu contar a minha própria narrativa, sabe? Sem questionar. Então, isso, de fato, meu pai trouxe para minha história, entendeu? Ainda mais ele, né? Porque ele usa os ingredientes brasileiros dentro da culinária dele com um rebuscado francês, né? Exatamente. Então, mas como sempre foi uma alta gastronomia, meu maior medo era as pessoas falarem, cara, o que essa menina tá fazendo? Sabe? Tipo, como assim ela tá pegando o nome Troagro, botando uma marca de bolo com um brigadeiro? Então, esse era o meu maior medo, entendeu? E é o que eu gosto, meu paladar é completamente brasileiro, até bem americanizado, porque a gente teve um período que a gente morou nos Estados Unidos em família, com meu pai, enfim, a gente se mudou para lá, porque ele queria empreender nos Estados Unidos, conhecer o formato de lá. E, então, eu tenho um paladar muito americanizado também, brownie, cookie, apple pie, sabe? Essas tortas assim, bem americanas, eu amo. Então, realmente, a minha veia francesa, eu amo tudo também, mas a minha veia francesa para doce, ela, coitada, ela tá meio dormindo. Eu sou muito brasileira pro doce. E eu quis passar isso nos meus doces e eu passo até hoje. E graças a Deus as portas foram se abrindo, a gente foi construindo tudo, veio a pandemia para o meu negócio, as pessoas em casa, né, tristes, querendo se mimar de alguma forma ou mimar outra pessoa, começaram a pedir bolo. Eu não saía da cozinha, era uma coisa louca. Eu entrava na cozinha às 8 horas da manhã e saía da cozinha às 8 horas da noite. Bolo, 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 fazia de todos os jeitos, como as pessoas queriam, assim, dentro de um cardápio que eu tinha, mas assim, você corta na metade para eu dar uma metade para minha mãe, outra metade para minha avó, sabe? Então, assim, tinha um carinho muito grande e o bolo estava trazendo esse afeto para as pessoas. Essa conexão, né? Que essa as pessoas conexão. perderam na pandemia. De se presentear, de estar presente na casa de alguém. E aí triplicou. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu paro tudo e fico só nisso,
ou vou ter que chamar alguém para trabalhar comigo, ou enfim. Isso tudo você fazia em casa? Todos Em os dias casa, em casa. no forno de casa, insumos comprados no mercado, tinha minha caixa já, que eu fiz durante a pandemia personalizada, minha base, isso tudo eu fui desenvolvendo com dinheiro entrando e investindo, investindo, isso tudo sozinha. E aí chegou a pandemia, eu falei, bom, vamos lá, preciso largar os negócios da família, vou começar a me dedicar só aos bolos, só que eu preciso começar a aparecer. Eu preciso dar uma cara pro meu negócio, eu preciso me tornar a Carola, que eu sempre fui Carol. E aí eu me tornei a Carola, chamei uma pessoa para trabalhar comigo, que trabalha comigo até hoje, fica na produção. Eu fico mais na parte comercial, administrativa, financeira. E aí foi quando eu me tornei uma criadora de conteúdo, uma influencer, enfim. Comecei a postar mais a minha cara, postar mais receitas, fazer live, enfim. Aí eu fui crescendo na internet de alguma forma. Tive a oportunidade de trabalhar com meu pai num programa de televisão também com ele, fazendo a parte de confeitaria. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, eu me inseri nesse mundo, só que eu nunca estudei isso, né? Fiz aquele curso de bolo em 2013. Né? Então, eu preciso ganhar conhecimento, eu preciso ganhar autoridade, porque as pessoas me colocam num patamar, por ser filha do Claude, de chefe de confeitaria, sabe? E chefe é um cargo dentro de uma cozinha, que as pessoas trabalham duro para chegar lá. Você não se forma chefe, entendeu? E aí eu comecei a ficar com uma síndrome do impostor um pouco, falando, gente, eu preciso estudar. Aí foi quando eu fui fazer o Cordon Bleu. E aí, isso em 2019, tá? 2025, isso foi atropelado, assim. E aí fiz o Cordon Bleu, me formei no diploma de confeitaria, isso em 2023. E aí agora é isso, eu tô aí com um projeto novo esse ano. Então você começou, na verdade, o Cordon Bleu no meio da pandemia, né? Logo no início da pandemia. Não, 2023. A pandemia foi 2020, foi quando eu larguei tudo. E comecei a me dedicar só aos bolos. 2019, não, tá, 2023. Só pra gente fazer uma linha do tempo, 2019 eu comecei. Aí um ano depois veio a pandemia. Foi exatamente um ano. Aí explodiu. Aí em outubro de 2020, eu larguei tudo e comecei a me dedicar só a isso. E aí, 2021, eu já comecei a aparecer mais. Comecei a fazer muito trabalho de internet, muita live, muita coisa assim. 2022, eu fiz o programa com meu pai, então me deu mais visibilidade. Comecei a fazer mais coisa na internet e tal. E aí, tô meio perdida. 2023, fiz o Cordon Bleu. E 24, enfim, continuei fazendo os bolos, continuei toda essa parte de internet e tal, me comunicando através dos doces. E agora está em 2025. E o Cordon Bleu, existe um curso específico só de confeitaria ou você tem que passar por tudo? Ou você pode fazer só a confeitaria? Você pode fazer só a confeitaria. Você tem o diploma completo, que aí você passa em tudo, que é um máximo. Só que, assim, são 2 anos, se eu não me engano. Aí você faz confeitaria, cozinha quente, padaria, sommelier, serviço, tudo. Você faz tudo. Eu fiz só o diploma de confeitaria, que aí são 3 etapas. Então, o primeiro, segundo e terceiro você vai tendo prova cada etapa e na última você se forma. Aí são 9 meses. Aí você volta como se você tivesse voltado para a faculdade. Mas é igual uma faculdade, mas é rígido, né? Porque a gente chegava lá às 6h30 da manhã, 7 horas da manhã tinha que estar pronto na cozinha com o uniforme impecável, tudo branco, tinha que ter uma mancha, maquiagem, unha, nada. Você não podia nada. Nem perfume podia. Tudo bem, assim, né? Somos adultos, ninguém ia falar, olha aqui. Mas, enfim, eu sempre respeitei muito, porque eu entendo o ambiente de cozinha é por higiene mesmo. E aí, eram 3 vezes na semana, então praticamente só tinha quinta e sexta para livre, assim, sabe? Porque eu ficava de 6h30 a 3 da tarde no Cordon Bleu. E quinta e sexta era meu dia livre de trabalho, assim, sabe? Então, e nisso você conseguiu conciliar? Você já tinha gente que te ajudava a fazer os bolos? Já tinha a Nana que trabalha comigo até hoje na produção dos bolos. Não, senão eu não ia conseguir. Não ia dar conta. Ela virava a noite, ela dormia que horas? Não, a Nana tá na produção até hoje. E aí agora esse ano a gente tá com um projeto novo de loja, né? E só que essa é uma história legal. Não sei se você tá sabendo já. Mas eles não estão. Quando eu comecei, eu fiz um trabalho de branding com uma marca, com uma empresa chamada Foodsie. Não sei se você conhece, a Vanessa, incrível.
E aí eu lembro ela falando assim, Carol, você pensa em ter loja um dia? De jeito nenhum. E eu sou filha de restaurante, né? E eu tinha acabado de sair dessa vida de restaurante e tal. Eu falei, de jeito nenhum, só produzo o que já tá pago, sabe? Tipo, assim, só vou entregar aquele bolo que já entrou o dinheiro na minha conta. Essa era a minha filosofia. Só que chegou num ponto que eu acho que eu, com crescimento, com amadurecimento, com todo o know-how que eu adquiri com a faculdade, chegou num ponto que, cara, assim, a gente precisa ganhar esse espaço, né? E os clientes também querem mais novidades, não só os bolos, eles querem ver outras coisas. E eu acho que tudo com amadurecimento a loja vai acontecer. Só que a loja vai acontecer de outra forma. Por quê? A Colher de Pau, no Leblon, ela é uma marca incrível, muito afetiva, com 50 anos de história. A gente soube que ela ia fechar. E a gente ficou, cara, como assim, né? As coisas no Leblon, poxa, com tanta história daquela época e tal, e memória afetiva de tanta gente, a gente falou, opa, peraí, tem uma ideia. Melhor ovo de Páscoa. Cara, lá é incrível, brigadeiro, todas as tortas, tudo. E aí a gente comprou a marca, na verdade, a empresa fechou, a gente comprou a marca e pegou o mesmo ponto. Aí a gente está em obra agora e a gente deve abrir final de julho. Aí eu vou manter os clássicos da Colher de Pau, com a mesma carinha, assim, tudo. Eu sou apaixonada, toalha felpuda, torta de marshmallow, tudo. E a gente vai trazer os bolos, né? Os bolos Carola, vão todos para lá. E novidades. Aí, novidades, sou a diretora criativa, né, desse negócio todo. A gente vai ter uma cozinha legal de produção, com vários confeiteiros. Então, a gente está trazendo, tipo, cookie, brownie, cinnamon roll, outros tipos de bolo, pães diferentes, doces, chocolates, caramelo, calda, sorvete, enfim, muita coisa legal. E, enfim, em breve. E vai ser tipo uma cafeteria mesmo, para você sentar lá e comer lá? Então, ou vai ser compre e leve para casa? Vai ser mais compre e leve, vão ter mesas e cadeiras. A gente não é uma cafeteria, né? É uma doceria. Vamos ter café, claro, porque combina super com doce. Mas vai ser mais nesse estilo compre e senta para comer se você quiser. Ou leve para casa. Então, e muita encomenda, né? O delivery também, tudo isso. Ai, gente, eu sou. Eu sou dessas que falam, será que você pode tirar a calda? Não botar calda, porque meu filho não come a calda. Te manda a parte. Aí põe quem quiser. Não, lá em casa a gente gosta de bolo. Aí, sempre quando eu peço do aniversário para todo mundo comer com calda, não sei o que. Mas faz um bolo para mim, por favor. Não, a gente vai ter bolo, um bolinho, aquele formatinho, bolo inglês, assim, se a pessoa corta tipo um pão de forma, sabe? Então, vai ter muita coisa legal, muita coisa gostosa. Fiz um resumão, tá, gente? Porque, assim, desde 2013, muita coisa. Mas é isso, assim, a gente é tudo para dizer que não cai do céu, né? A gente corre atrás, rala pra caramba, noite que não dorme, é isso. Muita ralação. E seu pai nisso tudo? Então, meu pai nisso tudo, a gente tem muita troca, né? O bom, assim, da família, todo mundo viver disso, é que a gente consegue, tipo, semana que vem, eu vou ter salgados na loja. Só que salgado não é meu forte. Salgado, digo, sanduíches e tal. Não é o forte da Colher de Pau, não é o meu forte. Eu ligo pro meu irmão, me ajuda, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, a gente marcou na cozinha, a gente vai fazer coisa junto, ele vai me ensinar, aí a gente prova junto. Meu irmão, ele é bom de cozinha, quente, salgada, de sanduíche, TT burger e tal. Então, e meu pai, sempre que eu estou com ele, eu levo alguma coisinha para ele provar. A gente tem uma troca sempre. E família, né? Muita intimidade. Meu pai sempre ele fala assim, não, o bolo tá seco, tá não sei o quê. Aí eu ficava assim, mas só você acha, os clientes adoram, sabe, o feedback que eu tenho. Aí um dia ele falou, eu falei, meu cliente não é você, não tô nem aí. Se você não gostou, ó, tô nem aí. Mas, obviamente, a gente faz críticas construtivas um para os outros. Eu também vou no restaurante dele, eu sempre falo, tava bom, tava ruim, etc. Mas, na hora a gente reclama, mas a gente absorve. Internaliza de alguma forma. Alguma coisa tem para aprender ali, né? Exatamente. Engraçado você perguntar isso, porque meu irmão, uma vez, quando eu trabalhava em casa ainda, eu fiz uma panela, assim, de 5 quilos de brigadeiro branco. E aí fiquei lá 1 hora, brigadeiro. Eu não tinha coisa ainda tecnológica. Hoje em dia a gente tem uma panela que mexe sozinha. Fazia tudo na mão. E aí ele chegou lá e eu terminei o brigadeiro e deixei ele na panela quente. E aí, sem fogo já desligado, mas deixei ele lá. O que acontece? Aquele calor todo do brigadeiro vai criando um vapor.
E aí ele vai trazendo uma água no brigadeiro, cria uma película, e aí todo aquele vapor fica preso ali embaixo daquela película, então ele começa a talhar, sabe? Fica bom, gostoso, mas ele fica com uma aparência muito feia. Fica tipo aquelas balas de... Tipo ambrosia, sabe? tipo ambrosia, exatamente. Tipo isso. E aí ele chegou na minha casa, e aí meu irmão, ele é muito... ele come as coisas pensando, sabe? Então, ele põe na boca, ele começa a pensar. E aí, irmão, né? Aí ele fez isso com o meu brigadeiro e ficou quieto. Eu já fiquei irritada, obviamente. Aí eu falei, lá vem ele fazer uma crítica, né? E aí ele fez uma crítica exatamente sobre isso. Só que naquela época eu não tinha ainda todo esse conhecimento. O que eu fazia era bolo. E eu sabia fazer a minha massa, o meu recheio. Eu não tinha conhecimento, né? Do porquê aconteceu isso, aquilo, etc. Ele falou, por que seu brigadeiro tá assim? Aí eu falei, não sei lá, porque eu fiz uma panela gigante, talvez não chegou no ponto e tal. Ele, não, tá muito estranho e tal. E aquilo me incomodou, sabe? E aí eu fui à noite e comecei a pesquisar. Comecei a estudar por quê, nananana. E foi quando eu falei, gente, eu preciso estudar. Eu preciso começar a entender o meu negócio, entendeu? Física e química que a gente aprendeu lá na escola. Aí você vê como é importante de vez em quando. Então a gente se ajuda muito, se comunica muito, dá piti, dá pitaco, sabe? Mas, família. Vou fazer um parênteses para dar parabéns, porque o seu irmão acabou de ganhar uma estrela Michelin do Morcel. Falei certo? Ozei. E o Ozei é o primeiro restaurante dele, gastronômico, sem meu pai. Então, meu marido é até sócio dele nesse restaurante, então participei de tudo, assim, desde o início da construção dessa marca. E tem muita história, muito afeto, porque, não sei se você já foi lá, mas tem os azulejos pintados. Minha mãe que pintou os azulejos. A folha, o Ozei, é uma folha chamada azedinha, em português, e ela que botou a família no mapa gastronômico. Então, por quê? O meu avô, nos anos 60, ele criou um movimento junto com outros cozinheiros chamado Nova Cozinha Francesa. E ele trouxe muita modernidade para a cozinha, tipo, lá era tudo empratado, serviço à francesa e tal. E ele passou uma época no Japão, voltou e começou a empratar tudo. E já botar o filé de salmão no prato, o molho no prato. E isso era uma novidade que esse grupo de franceses fizeram nessa época dos anos 60. E isso foi mundialmente aceito. E o maior prato mais famoso da família, que todo mundo conhece, quem estuda gastronomia, é o salmão à l'oseille. E aí o salmão à l'oseille é um salmão em filé, cozido só, tipo, o necessário. Ele é até meio cruzinho por dentro, com molho de creme, manteiga, se eu não me engano, vinho branco também, e a azedinha, que é uma folha que ele colhia no jardim da casa, que ela tem um sabor azedinho. E aí, enfim, é uma homenagem a essa história da família. Que massa! Vale dizer que eu vou homenagear meu avô também, tá? Na colher de pau, a gente vai ter um ursinho de chocolate, nossa Bento, ele recheado com marshmallow. A gente queria dar um nome para esse urso. E ele vai se chamar Pierre, que é o nome do meu avô. Que lindo. Também, Tá vendo como tudo é uma conexão, tudo é história, afeto, até no ursinho, no que você come, tem um porquê. E nos restaurantes do seu pai e do seu irmão, você se mete na confeitaria deles? Então, se eu me meto na confeitaria deles, me meto. Nem sempre é bem-vindo, às vezes é bem-vindo, mas, por exemplo, meu irmão, quando abriu o Totô, ele não pediu minha ajuda para fazer os doces, mas pediu na hora que estava pronto para eu provar. E aí lá ele tem uma torta basca maravilhosa, incrível. E eu falei, cara, por que você não serve ela com uma calda de caramelo salgado? Vai ficar incrível. E aí ele falou, boa ideia. E aí hoje ela é servida com uma calda de caramelo salgado. Meu pai tem uma torta de chocolate Carola também, que é uma receita quando fazia brownie pequena em casa, eu tinha uma receita de brownie que ele adorava. E aí era um brownie bem denso, assim, quase cruzinho por dentro. Então essa torta é uma homenagem a esse momento, né, de quando eu era pequena que fazia esse brownie, adolescente. Mas, enfim, me meto.
quando eu acho que tá bom, quando eu acho que tá ruim, mas às vezes é muito gosto pessoal, né? Então, assim, meu pai tem um profiterol que todo mundo ama, com sorvete de pistache, calda de chocolate amargo, um biscoitinho, né, que é a Carolina, bem crocante, as pessoas piram. Já não é o meu paladar, eu gosto daquele profiterol bem de churrascaria, sabe? Eu amo aquela calda bem doce. Eu falo, ai, pai, faz com chocolate ao leite, faz com sorvete de creme, sabe? Então, eu dou, assim, meus pitacos. Mas tem hora que ouve e tem hora que não. É isso. Porque como você é confeiteira, né? Falou, faz os meus doces aqui, já que você que entende. Mas então, não, você só dá seus pitacos. Dou meus pitacos. Não... Às vezes eu falo assim, eles me perguntam, o que você acha de um doce assim, assim, assado? Mas eles têm lá a rotina deles dentro do restaurante, com o confeiteiro deles. Então, na verdade, é mais um pitaco quando experimenta, ou quando é uma novidade, você tem que comer para provar, sabe? É mais assim mesmo, mas eu não me meto na cozinha deles, não. E você falou que o seu marido hoje é sócio do seu irmão. Isso. E seu sócio também. Meu sócio também. Na vida, né? Meu sócio em tudo. Ele tá nesse mundo da gastronomia também, junto com você. Então, ele é advogado, ele trabalha no mercado financeiro há anos, e aí chegou uma época que ele estava já num trabalho que estava trazendo muita ansiedade, né? Coisa de mercado financeiro. A gente estava com uma filha muito pequena e aí a gente tomou essa decisão junto. Eu falei, por que você não vem trabalhar com a gente? A gente precisa de pessoas de confiança, a gente gosta de trabalhar em família. Trabalhamos em família, né? Desde meu avô, tudo lá também é em família, na França. E aí ele topou, a gente não sabia que ia durar tanto tempo. Ele está desde então, acho que ele está mais de 10, a Bela tem 10, então ele está há 10 anos já. Eu saí do negócio completamente, ele ficou, o irmão dele também é sócio do meu irmão, que é a parte financeira, o Marcos é mais a parte operacional, jurídica, e meu irmão na cozinha. Então, eles se completam ali, os três, eles têm outros sócios também, mas a sociedade são os três, eles têm outros sócios em outros negócios, e aí na Colher de Pau eles são meus sócios também, porque eu preciso dessa estrutura deles também, enfim, eles entendem tudo de restaurante hoje em dia. Porque não é só fazer o bolo. Não. Não é. Hoje eu sozinha, quando eu dei aula de empreendedorismo na confeitaria, ano passado eu fiz um curso sobre isso, não dava só receita, falava também como a gente precisa ser marqueteira, financeiro, precisa ser o comercial, precisa ser o administrativo, tudo. Você tem que fazer tudo. Cuidar do estoque, compras, tudo. A gente faz tudo. Faz tudo. É uma empresária completa. É cansativo, né? É cansativo, mas faz parte. E seus filhos? Meus filhos? Então, a Bela tem 10, o João tem 7. O João gosta de aparecer mais que ela. Se ela tá naquela fase, ai, não, meu cabelo, ai, não sei o quê, sabe? Não vou aparecer, mas eu posso ajudar. Mas eles gostam de um bolinho, gostam de botar a mão na massa comigo em casa. A gente faz umas receitinhas juntos. E a Bela é igual você, ela gosta de bolo. Ela faz sem calda, ela quer bolo de bolo. Já o João não, o João topa tudo. Ele gosta, quanto mais calda, quanto mais tudo, ele é bem guloso, sabe? Não sei. Taurino? Não, ele é Libra. Ele é libriano e a Bela é virginiana. Mas não sei se vão para o mundo da gastronomia. São pequenos ainda. Ela talvez, acho que não. Ele não sei, ele só fala de futebol e ela só fala de maquiagem. Então, não sei se vai para Bobbie Goods, skincare, não sei o que, gente. Né? Punk, mas enfim, né? Punk. Mas esse é outro podcast pra gente falar. Como ser mãe em 2025. Ser mãe em 2025, seu filho só quer usar a camisa de futebol. Faz o quê? Só. Chuteira e camisa de futebol. Eu até deixo, não vai ser pra sempre. Eu também. Ela que o skincare que me preocupa mais. Aí eu sou bem dura. Eu só deixo lavar o rosto, passar um protetor solar e hidratar. Quer fazer skincare? Aqui, essas opções aqui. Toma. Eu também. Eu tenho 2 meninos, né? Eu também deixo. Tanto que um tá na viagem da escola e falou, não pode camisa de futebol, vai nu. Vai pelado, entendeu? Isso. Ou vai de uniforme da escola. Tem 2 opções. O futebol é o uniforme da escola. Aí eles acabaram liberando o futebol desde que não fosse de time do Brasil. Falei, então tá. Mas porque senão dá confusão?
A teoria na cabeça deles dá, né? Só que eu acho que eles convivem tão bem hoje em dia, é um pouco diferente da nossa época, né? Que o povo realmente brigava por causa de futebol. Mas hoje em dia... Tá sobrevivendo, então lá. Quantos anos eles têm? Um tem 10 e o outro tem 8. Igual os meus, então, quase a mesma idade. Quase a mesma idade. Entendi. O que você deixaria de mensagem final para quem quer tanto empreender quanto entrar nesse mundo da gastronomia? Então, vou falar o que eu sempre falo. Começa de algum jeito, sabe? Se entrega, vai aperfeiçoando aos poucos. Fez toda a diferença para mim quando eu vi aquele vídeo lá do Rony. Então, acho que você tem que começar a estudar. Sempre estar antenado, pesquisando, saber quem é o seu público-alvo, muito importante. Eu acho também que nichar, como eu comecei, né? Nichando nos bolos, também é legal, porque senão você vira um confeiteiro que também faz tudo, né? Então, a pessoa acaba indo, talvez, às vezes, por preço, sabe? Quando você nicha, você, cara, é o melhor bolo, é o melhor brigadeiro. Eu sempre me inspirei muito na Fabiana D'Angelo, porque eu acho que ela construiu muito essa história do melhor brigadeiro da cidade. E aí, quando eu comecei, eu falei, eu quero ser o melhor bolo da cidade. Entendeu? E mesmo assim, obviamente, é muito pessoal. Alguém vai gostar de outro bolo, né? Às vezes até tem amigos que nem pedem comigo porque querem um bolo diferente do que eu faço, e tudo bem. Mas eu quero ser referência no que eu faço, sabe? E aí eu acho que eu venho construindo isso desde 2019. É difícil, mas tem que começar, né? Aí leva uma porrada dali, outra daqui, mas segue em frente. Cai aqui, levanta ali, tá tudo certo. É isso, vão ter dias piores, dias melhores, mas é tão bom quando o negócio é seu, né? Tipo, um outro filho, assim, você poder tomar as decisões, saber qual caminho seguir, sabe? Falei um monte, né? Você me perguntou uma coisinha só, mas eu vou resumir. Começa. Tem até um meme, né? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora na internet. É isso, exatamente. Feito... Como é que é? Feito o começou perfeito e começou tarde, que é o que eu falo, que é o que eu ouvi. Então, se você começar perfeito, é que você está começando tarde demais. Você pensou demais para começar, entendeu? E mesmo assim não vai ser perfeito. Porque você vai mudar no meio do caminho, você vai entender seu público, a demanda, o que sai mais, o que sai menos. Tem coisas que você acredita muito. Eu, por exemplo, com a colher de pau, tem coisas que eu acredito muito. Vai chegar na hora, pode falar, cara, isso não vende, isso não sai. Aí eu vou ter que tirar do cardápio, entendeu? Acredita porque você gosta, mas não necessariamente o seu público gosta. Meu paladar é zero amargo, por exemplo. Total amargo. Então, e aí se eu não botar nada amargo, você vai chegar lá, você vai ficar triste. Fala, pô, só tem branco ao leite, caramelo, não tem nada amargo. Eu sou do tipo que amargo nem me dá. Nem me chama. Se eu comer amargo, eu vou querer comer depois o doce, entendeu? Meu total amargo. Então, eu tenho que vender. É que nem restaurante, meu irmão é muito contra salmão, muito. Porque, enfim, uma questão realmente de filosofia e tal, ele é muito contra. Mas salmão vende muito. Muito. Então, às vezes, o financeiro fala, vamos botar salmão. Não, de jeito nenhum, eu odeio salmão. Então, assim, fica, sabe? É que nem eu com amargo. Tem que botar amargo, mas eu não quero, eu não gosto. Meu amor, não é o que você gosta, é o que vende. É o que seu público quer. E aí você, obviamente, coloca a sua identidade, sua criatividade, mas dentro do que vende. Entendeu? É isso. Então, fica a dica. Comecem, depois vocês pensem numa perfeição que nunca vai vir, nunca vai existir na vida de ninguém. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês levam para a vida prática de vocês, do que vocês viram aqui nesse nosso episódio. Me conta. E obrigada pela participação, a Carol. Obrigada a você, uma honra. Conte comigo sempre. Adorei. E obrigada por todos vocês estarem aqui com a gente em mais um episódio.